Oi, eu sou a Germana. Oi, eu sou o Luiz. E esse é o DivisioCast, o podcast da Divisio. As mulheres ainda ocupam um espaço muito pequeno nos bastidores da tecnologia. Desde muito cedo, a gente está acostumada à associação de tecnologia e masculinidade. Isso continua a nos distanciar de carreiras de programação e tecnologia da informação no geral. Na grande maioria, as mulheres sofrem preconceito de colegas, amigos e da sociedade, por querer fazer parte de um espaço vazio, como algo do universo masculino. Precisamos falar desses desafios e o que fazer para aumentar a nossa participação. Por isso, estamos aqui com a Marcela Gutierrez e a Larissa Emanuele, duas desenvolvedoras. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada. E aí, Marcela? Conta um pouco pra gente sobre a sua trajetória como desenvolvedora, sua trajetória profissional. Então, eu comecei aos 16 anos. Eu acredito que, igual muitas pessoas que querem fazer o técnico, eu tentei primeiro Cefet, mas não deu muito certo. Graças a Deus não deu muito certo. E aí eu fui fazer um técnico de informática, que a princípio não era a minha primeira opção de curso. E aí foi quando eu me apaixonei para a área de tecnologia. Comecei a trabalhar como suporte mesmo, foi meu primeiro estágio. E aí depois eu resolvi que eu queria programação mesmo. Comecei a trabalhar como mobile e aí logo no meu primeiro emprego, óbvio, tive problemas com machismo, com uma área assim, completamente hostil. Quis desistir diversas vezes, mas felizmente estou aqui ainda. Eu atualmente estou graduanda de análise de sistemas. Era para ser meu último semestre, mas eu descobri que não coube uma matéria na grade. Eita. Vou ter que fazer mais um, mas tá tudo certo. Eu sou front-end, trabalho no Banco Inter e eu acho que é isso. E você, Larissa? Então, na minha época do ensino médio, eu já não tinha essa mentalidade de fazer ensino médio técnico depois que eu adquiri, nossa, eu devia ter feito. Mas a minha escola era pública, estadual, e aí o governo, na época, tentou fazer um ensino médio técnico, assim. Era um projeto que no papel era legal, mas na prática não foi. Mas foi o meu primeiro contato, assim, com tecnologia. Eu tinha um professor que ele, se esforçava pra caramba pra ensinar. Então, ele ensinava C, fazer calculadora, somar 2 números, essas coisas. Tinha umas matérias, de número binário, 0 ou 1, umas coisas bem, bem tranquilas, assim. Mas foi meu primeiro contato e até então eu não sabia o que eu queria fazer. Eu não tinha ideia, eu não gostava de nada. E foi quando eu decidi fazer alguma coisa relacionada à tecnologia. Inicialmente, eu queria ciência da computação. E eu queria no UFMG. E aí, fui fazer cursinho e tudo mais. Eu consegui ciência da computação na UFOP, mas eu falei, não quero ir pra lá, quero aqui. Aí, eu passei como segunda opção sistemas e na minha cabeça eu ia mudar. No segundo semestre tinha um SISU de novo, né? E a gente pode colocar a mesma nota. Na época podia, né? Agora mudou. Só que aí eu não quis mudar mais. Sistemas é um pouco mais dividido, né? Tem matérias de administração também no meio. Então, é um pouco mais amplo. Ciência da computação é uma coisa mais aprofundada mesmo no hardware e tudo mais. E aí, eu não quis mudar. Me apaixonei. Diferente da Marcela, eu não tive episódios, assim, de machismo explícito. Mas eu tive episódios implícitos, piadinhas. Aquelas coisas que a gente sabe que a gente tá escutando porque é mulher. Mas eu comecei a fazer estágio muito cedo. Desde o 4º período já estava fazendo estágio dentro da faculdade mesmo, depois fiz iniciação científica. E, por último, no último semestre, eu consegui um estágio na empresa que eu estou hoje. Passei de estagiária para trainee e hoje eu sou front-end 1, numa empresa de tecnologia para mineração. É bem focado para mineração mesmo, atende as mineradoras aqui do Brasil e é uma multinacional, né? Na verdade, é uma japonesa, a sede, mas tem escritório pelo mundo inteiro, então, assim, todo dia eu tô aí conversando com gente de várias partes do mundo, é muito legal. Bacana demais. E eu queria que vocês contassem um pouquinho, você já falou, né, Larissa, que acabou sofrendo algum tipo de preconceito, mas mais implícito, nada assim. Eu queria saber um pouco mais sobre isso. Até a Marcela que comentou também, eu quero saber das duas. Como que foi essa questão do preconceito? Vale de colegas, de chefe, de tudo, assim. Como que foi essa vivência? E primeiro? Acho que é mais interessante. Mais triste. Mais triste, né? Mais triste. Mais experiência, Então,
A princípio, a primeira foi a mais impactante, na verdade, porque até então eu não tinha percebido que isso acontecia, que era machismo. A gente tem uma dificuldade muito grande de nomear as coisas. E nomear, caraca, eu estou passando por um episódio machista. É uma coisa muito pesada. Então, a princípio, a gente tem uma dificuldade maior. E aí, no meu primeiro estágio, eu tinha 16 anos, trabalhando super felizinha. No dia do meu aniversário, a minha chefe da época pediu para eu fazer um manual de gravação das câmeras de segurança, uma coisa bem simples, para eu passar para um senhor que trabalhava lá, que era bem à toa, no caso. E aí, eu fui ensinar para ele toda feliz. Poxa, dia do meu aniversário, tô trabalhando e tal, tô contente. Fui ensinar para ele. Ele olhou pra mim. Você não tem nada pra me ensinar. Você é uma menininha. O que você vai me ensinar? Olha a minha idade, não sei o quê. E eu, tipo, não, deixa isso pra lá. Vamos, olha aqui o manual que eu fiz. Vamos seguir. Ele pegou o manual, jogou o manual em mim e falou assim, você não tem nada pra me ensinar. Eu não vou aprender nada com você. Eu fiquei parada, assim, tipo... O que eu fiz de errado pra ele? Será que eu falei alguma coisa errada? E eu fiquei em choque, tipo, cara, é meu aniversário. Tipo, eu amo o meu aniversário. A Larissa sabe, eu sou insuportável com o meu aniversário. Faltando um mês, Larissa, falta 30 dias. Então eu tava muito feliz no meu aniversário. Quando isso aconteceu, foi tipo um balde de água fria. E era na empresa que meu primo trabalhava, ele conseguiu esse estágio pra mim. E eu fui pra ele falando, véi, isso aconteceu, o que é isso? Eu não tô entendendo. Ele falou, Má, isso acontece. Eu sinto muito te dizer, mas isso acontece. E aí, ele levou suspensão e tudo mais, mas ainda assim, tipo... Ele me pediu desculpa, mas foi tipo, foi mal aí. Então, assim, esse foi só o primeiro que começou. E mesmo assim, foi uma coisa leve. Ele só me chamou de menininha, isso não é uma ofensa pra mim, beleza. Mas, desde então, ficou pior. No meu primeiro estágio de desenvolvimento, eu tinha 17 para 18 e eu fui treinada para trabalhar com uma coisa e acabei trabalhando com outra coisa. Assim, muito diferente. Linguagem diferente, ambiente diferente, tudo diferente. E aí eu não podia pesquisar no Google, que meu chefe falava que eu era uma programadora Ctrl-C, Ctrl-V. Espero que meu chefe da época veja isso. Obrigada. Ele não deixava eu pesquisar, falava que eu era Ctrl-C, Ctrl-V, que eu não queria ser ninguém na vida. Que se eu saísse de lá, eu não queria conseguir emprego, porque a área de TI de BH era desse tamanho, e ele me queimar pra todo mundo. Pra você. Então, assim, eu tô fazendo piadas agora, mas na época eu me trancava no banheiro e chorava. Eu chegava em casa com o olho inchado de tanto chorar. E ele me ensinou muita coisa, mas ele me traumatizou de uma forma que eu sabia que eu não ia ser ninguém na vida. Então, isso é uma coisa muito pesada de se falar pra uma pessoa de 17 anos que tá com todo o gás ali, felizona pra começar a trabalhar. Começando, né? Começando. Você tá numa época que você não tem tanta experiência, você tá ali meio que aprender, né? Pra aprender. Exatamente. Pra absorver de pessoas que têm um pouco mais de experiência e que, teoricamente, deveriam te ajudar. Uma coisa que eu já até falei nos stories do Women's Code é que empresas sérias buscam estagiários que querem aprender. Não buscam estagiários... eles Pra querem... tampar um buraco, Exatamente. né? Que quer um funcionário que você não paga o mesmo salário, os mesmos benefícios. E, na verdade, essa oportunidade de estágio veio através da Tecnofeira. Eu estudei no Contamigo, não sei se vocês já ouviram falar da Tecnofeira. Na época, era uma das maiores feiras de tecnologia daqui, era no Minas Centro. A gente tinha que montar uma empresa. Assim, era o ano inteiro montando uma empresa, escolhendo roupa social, alugando stand, tipo, tudo com o nosso dinheiro suado, nosso estágio. Então, era uma coisa muito trabalhosa. E acabou que o meu projeto, a gente decidiu fazer um projeto de automação. Eu nunca gostei de ficar na zona de conforto, né? Eu tava aprendendo a fazer, tipo, calculadora, essas coisinhas, e decidi fazer um projeto de automação de chuveiro em C, que eu nunca tinha visto na vida. Então, tipo, o meu projeto foi um dos destaques da feira e esse empresário veio me contratar. Eu fiquei muito feliz, achei que ia ser oportunidade na minha vida. E ao invés de contratar desenvolvedores maiores, mais sêniores e tudo mais, ele contratou 2 estagiárias para trabalhar no projeto, para fazer o projeto do zero. E a gente não podia pesquisar no Google.
eu não podia pesquisar no Google. Aí Não eu faz falo, o menor sentido. Né? nenhum. Eu brinco com a Larissa que, tipo, uma das funções do desenvolvedor, de um bom desenvolvedor, é saber pesquisar. A gente De faz... qualquer pessoa, na verdade. né? a gente faz diversos posts no Almoço Code, tipo, como pesquisar melhor no Google. Sim. E na época eu não podia pesquisar, e eu me sentia um lixo. Eu ia pegar o celular, ia pro banheiro pesquisar no banheiro pra ele não ver que eu tava Nossa. pesquisando. Então, assim, é uma coisa absurda que eu tenho certeza que não aconteceria se fosse um homem. Porque as pessoas que foram na seletiva, que eram homens, ele dispensou. Na época não fez muito sentido pra mim, mas hoje faz total sentido. Que cara que ia aceitar isso? E ele me colocava num lugar tão de ficar insegura, de ser tão pequena, Inferioridade, né? de inferioridade, que eu não conseguia levantar a voz e falar, ei, você não pode fazer isso comigo. E ele chegava perto de mim, eu tremia. Mas eu tremia, aí minha boca ficava seca. Ele, Marcela, tá tudo bem? Tá tudo certo. Nossa, novinha, né? Que já Eu é era muito bem difícil, nova. porque depois que você já tem uma certa idade, aí é diferente. Seria Nossa, bem já diferente é um hoje em pouco dia. diferente. Mas, na época, assim, eu não entendia por que era comigo. E eu queria desistir. Na verdade, eu queria escolher um curso de sistemas, que é mais voltado para programação. Só que era um lugar tão manipulador que ele fez ciência da computação e ele me manipulou para eu fazer ciência da... Opa! Ele me manipulou para eu fazer ciência da computação também. E eu não queria fazer ciência. E foi aí que a bola de neve foi crescendo e eu não era uma boa estagiária, não era uma boa programadora, odiava meu curso. E o impacto que tem na vida, né? Porque você começa até a questionar. Será que é isso mesmo que eu quero fazer, né? Será que é esse caminho que eu quero seguir? Eu sempre quis ser jornalista. Eu falava isso pra Deus e o mundo. Eu queria ser jornalista esportiva. Gostava muito. E aí, quando isso aconteceu, eu chamei uma amiga minha que fez o técnico e falei, vou desistir. Não aguento mais. Não é pra mim. Não é pra mim mesmo. Eu escolhi errado. Tá tudo bem. Segundo semestre só eu consigo mudar, vou pra jornalismo. Ela me mostrou um podcast, inclusive, da Pode Programar, que era sobre síndrome do impostor. E eu falei, caraca, é isso, tudo bom. É isso que tá acontecendo. E aí que surgiu a rede de apoio pra mim. Que as meninas me apoiaram e eu não desisti. Então, foi um episódio que se eu estivesse sozinha, eu teria desistido completamente. Completamente. Eu até queria trazer um dado curioso aqui pra gente comentar. Um dado do PNAD, que diz que 79% das mulheres que ingressam em formações relacionadas à tecnologia acabam abandonando a faculdade do primeiro ano. Por que vocês acham que isso acontece? Tanta coisa. Eu acho que é, igual a Marcela falou, esses episódios de machismo que a gente acaba sofrendo. E 2, a síndrome do impostor. A gente começa, na primeira dificuldade, a gente pensa, isso aqui não é pra mim. Eu não estou sendo... não estou conseguindo fazer isso aqui porque eu sou mulher. Uhum. Porque isso aqui não é pra mim, isso aqui não é minha área. Tá Porque errado. tem tanta gente falando isso pra gente o tempo todo. E a gente cresce com isso, né? Não, A e gente o começo cresce. de carreira, né, um homem também, ele sente isso, né? Sente inseguro, sente que não sabe, sente isso, tudo isso. E além disso, né, as Exatamente. mulheres, além de terem que passar por isso, também acabam ainda sentindo um carga ali extra, né? Que acaba botando mais peso, mais dúvidas. Isso. E uma pessoa que tá ali no começo, tá na faculdade. A gente tá na faculdade, não sabe nada da vida. A gente tá começando a tentar descobrir, né? A gente fala... Desculpa, te cortei? Não. A gente fala com as nossas manas, que é como a gente chama nossas seguidoras, que isso vem desde nosso berço. Em 1970, a USP tinha 70% de mulheres no curso de Ciência da Computação. Hoje em dia, eu acredito que eu sou 3%. A Larissa tinha quantas na sua turma? De 40 tinha 8, mas foi o que ele falou ali. A maioria desistiu. Que formou junto comigo foi só eu. Então, são números, assim, expressivamente diferentes. E isso acontece por quê? Assim, na nossa análise. Quando eu cresci, eu ganhava boneca pra brincar de mamãe e filhinho. Eu ganhava cozinha, eu aprendi a cozinhar, eu aprendi a lavar roupa, passar roupa. E tá tudo bem.
isso é uma criação que a minha mãe escolheu me dar. Mas aí o meu irmão, ele ganhava Lego, ele ganhava computador, ele ganhava carrinho de Hot Wheels pra ele montar a pista, o que desenvolvia muito mais a lógica dele. Então, se ele chegar pra... Ele veio pra área de tecnologia, ele é mais novo, e aí ele seguiu meus caminhos, e aí... Quando ele começou, foi muito mais fácil pra ele do que foi pra mim. Porque eu tinha que desenvolver toda uma lógica que eu não tinha desde sempre. Então, faz uma diferença porque a gente tá nessa posição de cuidado desde sempre. Então, tanto é que os números de mulheres nos cursos de posição de cuidado, de enfermagem, de medicina, são muito maiores. Principalmente psicologia. Só que aí, o que acontece? No curso de psicologia, por exemplo, tem mais mulheres do que homens. Mas se a gente vai falar em psicólogos que são referência, são homens. Então, acontece que a gente está numa posição de cuidado, mas a gente não pode ser o destaque. Porque se a gente for o destaque, a gente está nessa posição sempre de inferioridade. Então, acaba que a gente cresce com esse machismo estrutural. E não é uma coisa que a gente percebe rápido. Eu percebi quando eu entrei no técnico que tinham 50 pessoas e só 5 mulheres. Eu percebi quando eu fui fazer estágio e o cara recebia mais do que eu. Então, isso acontece porque, sei lá, a justificativa que eu já recebi, é porque mulher menstrua e fica alguns dias indisposta todo mês. Chocada. Então, assim, a gente tenta até blindar algumas meninas, assim, que estão começando, meninas mesmo. Porque se a gente chegar contando isso, ela vai falar, tá louco, eu vou treinar isso nunca na minha vida. E a gente também, com a nossa maturidade, a gente escuta uma coisa dessa e a gente ri. Mas uma menina que tá no começo, ela escuta isso e ela internaliza isso. Com certeza. Ela vai tipo, levar pra ela aquilo. E aí, uma outra coisa que, além disso, ainda acrescenta, né, das meninas não quererem ir pro curso, não escolherem o curso. É o estereótipo. Quando eu fiz TCC, o meu TCC foi voltado para isso. E tinha um estudo que pediu para as crianças desenharem um cientista. Criança, assim, que já tá aprendendo a desenhar ainda. E 90% dos desenhos eram homens. De cabelo bagunçado, óculos, aparelho, com cara de doido, vamos dizer assim. Super antissocial. Exatamente, antissocial. E as crianças que desenharam meninas ou arrumada, tipo assim, normal, uma pessoa normal, vamos dizer assim, eram crianças que tinham pais cientistas ou mães cientistas. Então, elas tinham um exemplo. E de onde vem isso das crianças que não têm o exemplo? Da mídia, dos desenhos, dos filmes. Não sei se você chegou a assistir essa série da Netflix que tá passando agora, Eu Nunca, que tem a menina indiana, não sei se vocês chegaram a ver. Tem um grupo lá que é um grupo de robótica na escola. E a menina, a capitã do time de robótica é menina. Beleza, super legal. Só que todos os outros meninos do grupo de robótica são gordinhos, de óculos antissocial, de aparelho, aqueles meninos que ninguém gosta na escola, que sofrem bullying. Então, uma menina como eu, vou dizer assim, que gosta de maquiagem, que a pessoa fala assim, eu não vou entrar naquele curso ali, não. Eu não vou me encaixar ali, eu não vou fazer amigos. Então, a gente tenta exatamente... Se sente excluída antes de começar, né? Exatamente. Aí eu penso, se eu fizesse um curso, sei lá, de moda, arquitetura, eu me sentiria muito mais incluída, vamos dizer assim. Então, o papel nosso aqui é exatamente ser modelo, entendeu? Para elas verem que, tipo, você pode ser quem você é e ainda assim fazer computação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tenho um exemplo prático disso na família, porque eu tenho uma prima youtuber e eu e uma outra prima que temos a mesma idade, 3 meses de diferença, nós somos da área de tecnologia. Ela faz ciências e eu faço análise. As minhas primas mais novas, com média de 8 anos, 7 anos, elas querem ser youtubers. Eu quero ser blogueira. Elas veem minha prima youtuber e falam, nossa, como que é? Nananã. Os recebidos e tudo mais. Beleza. É a Xuxa de hoje, né? Exatamente. Eu quero ser a Xuxa, exatamente. Eu quero ser... E aí, a minha priminha, que é a irmã mais nova dessa minha prima, tem a minha idade, ela... Por outro lado, ela quer ser cientista, porque ela me vê. Ela vê a irmã mais velha dela. Ela vê nós duas como 2 irmãs mais velhas. E a gente tá ali no computador o dia todo, trabalhando. E ela fica, ai, como que mexe nisso? Como que faz isso? Ai, mas o que você estuda? Então, assim, desperta uma identificação
uma representatividade que minhas outras primas não têm, por conta de distância e afins. E é muito mais fácil você ver minha prima no YouTube do que ver eu trabalhando todo dia, né? É muito mais tranquilo. Então, uma coisa que a gente faz, inclusive no Almost Code, é que de tempos em tempos a gente mostra personalidades femininas que são destaques na área de tecnologia. Porque se eu te perguntar, talvez agora não, se eu te perguntar um exemplo de pessoa da tecnologia, você provavelmente vai pensar no Bill Gates, no Steve Jobs. Mas dificilmente você vai lembrar da Ada Lovelace, que foi a primeira pessoa que fez um código no mundo, um algoritmo. Da Heidi Lamar, que justamente destrói completamente esse estereótipo, porque ela foi eleita por muitos anos a mulher mais bonita do mundo. Ela era modelo, ela era atriz e ela desenvolveu o sistema base para o Wi-Fi. Então, assim, não faz sentido algum a gente usar esse estereótipo em pleno 2021. E tem algumas meninas também que nem sabem como que funciona, qual que é o dia a dia de um programador. Então, às vezes, elas seriam ótimas programadoras, adorariam a área, amariam, mas ouviu a tia ali da prima, do amigo falando que é coisa de doido, que é super difícil, que é coisa de nerd. Então, algumas meninas nem chegam a cogitar o curso, entendeu? Sim. Então, essa coisa tem que ser muito inteligente. Exatamente. A gente visse nós duas conversando. Mas é isso que tem que quebrar, né? Porque não existe nada disso. Você não tem que ser de um jeito ou de outro. Ainda mais na época que a gente vive hoje. Essa questão da pandemia, né? Acelerou muito as coisas. Mas as pessoas trabalham de casa. As pessoas podem ter o seu espaço, sua rotina, a sua individualidade. Mas as empresas precisam dar esse espaço. Sim, né? Sim. Tem muita mulher que quer conquistar isso, mas a gente também precisa divulgar isso e abrir esse espaço, né? Mostrar mais, né, do cotidiano, falar mais sobre isso, para que as Tem que outras ser normal, pessoas... né? Isso, para que as Não pode pessoas ser falem, olha, eu acho que cabe para mim, né? É uma Isso. opção para mim também, é muito legal. Uma coisa que eu percebi, não sei se você percebeu, mas quando a gente lançou o projeto, né, várias amigas minhas de outras áreas completamente diferentes seguiram. E começaram a acompanhar, inevitavelmente começaram. Uhum. E várias meninas, tipo, de engenharia civil, de arquitetura, falaram assim, nossa, mas eu tô pensando em começar a programar, em aprender. Porque, querendo ou não, programação se aplica em qualquer área. Sempre vai ter uma empresa que precisa de um programador que trabalha na área X. Então, isso foi uma coisa que eu percebi, que já é um resultado do nosso trabalho. Entendeu? Eu ia te contar isso essa semana. Eu tenho uma colega que ela estuda letras. Uhum. E aí, essa semana, eu tô vendo lá um tanto de código no story dela. Eu falei, uai, o que é isso? Ela, é porque eu vi tanto Almost Code que eu fiquei com vontade. Agora eu tô aprendendo, nananã. Olha. Aí eu falei, gente... E é uma área tão, assim, né? Diferente. Pois é. Então, assim... eu não cheguei a conversar a fundo com ela. Uhum. Mas eu acredito que provavelmente foi isso. Ela já tinha um interesse por tecnologia antes. Mas é que todo mundo fala, tem que ser muito inteligente. Tem muita matemática. Eu fiz 3 matérias de matemática. Geometria analítica, cálculo 1 e lógica. Só. E tecnologia tem tanta área, né? Às vezes tem áreas que usam mais matemática realmente, mas não Matemática são todas. computacional. Eu diria Mas que é mais Deus me uma livre. forma de pensar. Exato. Né, de encarar o mundo, porque, querendo ou não, o programador ele lida ali mais com problemas, com desafios. Mas muda a perspectiva, né? Sim. Uma pessoa, entre aspas, normal, assim, vê um problema e já... é assim, o mundo é desse jeito. O programador, não, como é que eu resolvo isso? Uhum. Né? Então, eu acho que isso, assim, se aplica a qualquer pessoa, né? Está aberto para ver o mundo de uma nova forma, de uma forma mais objetiva, né? Que você possa saber que aquele problema ali, ele existe, ele pode ser resolvido, e as outras soluções foram feitas por pessoas iguais a gente, não tem Isso. a menor diferença, né? Uhum. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a cultura Brogrammer. Já ouviram falar? Seria essa tendência aí da panelinha, do clube do bolinha. E que sai um pouquinho do estereótipo do geek, do nerd que a gente está acostumado a ver. E é um comportamento que parece que está surgindo aí com as startups, com esse... vamos ser desenvolvedor, vamos ganhar dinheiro, né? boom O da estilo de tecnologia, vida. né? É o boom da tecnologia, assim, no geral, né? Porque quando eu fiz o SISU, a nota de corte de ciência da computação no FMG era baixíssima. baixa. Hoje em dia é uma das maiores notas. Então, assim, todo mundo quer muita vaga, salário bom, etc. É uma carreira do Brilha os olhos. momento, né? Sim. É uma carreira muito assim. E aí,
esse perfil, ele é muito diferente, né? Como eu falei. E é um perfil que ele é conhecido por ser mais arrogante, é o cara que já quer ostentar, é uma figura que preocupa muito com a aparência. Eu não sei se vocês conhecem esse perfil, mas eu achei tão interessante. A risada entregou. Né? Vocês já trombaram com alguém desse tipo? Larissa, tem um amigo, E como sim. que foi? E como que foi essa experiência? Porque acaba instigando mais essa questão, né, do machismo. Então, quando eu falei que as minhas ocasiões de machismo foram implícitas, uma delas foi bem no começo da faculdade. No começo não, no meio da faculdade, assim, que tava eu no meu grupo de amigos, todos homens, e eles estavam conversando sobre alguma matéria da faculdade, se não me engano, era uma coisa relacionada à fila, pilha. E aí tinha um termo lá que ninguém tava lembrando o que era. E eu virei, falei, é sentinela. Eu lembro até qual que era o termo. Falei, é sentinela o nome. Um desses, que é meu amigo, assim, eu amo você, tá? Não se preocupe, eu sei que é tipo... Não gosto de você. Eu sei até quem é. Assim, eu sei que é uma coisa, é difícil, assim, né? Sem querer, vamos dizer assim. É muito interno, né? Às vezes a pessoa não faz aquilo pensando em magoar. Mas ele falou assim, nossa, mas você tá sabendo mesmo a matéria, hein? Tipo assim... Se eu fosse... Aí eu pensei, na época eu não tinha essa mentalidade, igual a Marcela falou. Eu não dava o nome de machismo pra isso. Uhum. Mas eu me senti incomodada. E eu pensei, se eu fosse um dos meninos falando isso, ele faria a mesma piada? Não faria. Eu tenho certeza que não. Nenhum dos meus outros amigos, ele falaria isso. Então, ele é esse cara. O hétero top e tal. Exatamente. Não gosto dele. E no mundo de tecnologia... a gente vê, assim, que é um mundo ainda predominantemente masculino, né? E a gente, assim, escuta falar, até faz um certo sentido de uma forma estranha, as mulheres, às vezes, sentirem uma necessidade de se masculinizar, entre aspas, assim, tentar se integrar de alguma forma nesse mundo para até criar uma oportunidade. Vocês já sentiram isso na pele? Como é que vocês veem isso? Eu tava conversando com a Marcela no carro, vindo pra cá sobre isso, porque eu falei assim, nossa, eu li, mas eu não conheço ninguém que teve que mudar realmente o estilo para se encaixar. Eu acho que para mim era muito mais o contrário. As meninas com esse estilo, elas já se viam naquele curso pelo fato de ter mais gente desse mesmo estilo, então ela realmente escolhia. Mas a Marcela disse que ela fez isso. E aí, para mim, foi uma Às vezes no novidade jeito de também. falar, né? De se Não, mas comunicar. assim, foi em tudo mesmo. Quando... Eu te cortei, perdão. Não, eu terminei. Então... quando eu comecei o técnico, depois que eu percebi esse episódio, falei, putz, é machismo. Eu percebi que só tinha meninos na minha turma. E aí, eu tentava me aproximar das meninas, mas tinha... Como era 15 anos, 16 anos, tem aquela questão da rivalidade feminina que eu odeio. Mas tinha muito essa questão da rivalidade feminina. E aí, eu me aproximei dos meninos, que me tratavam super bem e tal, mas me tratavam como homem. A Marcela é homem pra mim. Todo mundo me falava isso. A Marcela Eu já vi é homem muito pra mim. isso. Não tem a Marcela mulher. Marcela é homem. E aí, eu comecei a agir como tal. Eu não usava maquiagem. O meu cabelo era grandão, mas eu só ficava de rabo de cavalo. Eu assistia futebol pra ter assunto pra conversar com eles. E por aí vai. Então, assim, eu percebi que eu fazia isso depois de muito tempo de terapia. Inclusive, façam terapia. Terapia é a chave do mundo. Mas, assim, para eu entender que eu podia ser programadora sem perder a minha identidade, eu levei anos, muito tempo, conversando com várias pessoas da área, tendo essa rede de apoio de fato, porque eu perdi completamente quem eu era. Eu tinha amigos homens, eu andava com homens, eu agia como homem. É uma questão até de sobrevivência também, né? Sobrevivência. Porque você falou que você não tinha amigas, então você tinha que fazer amizade com alguém, porque não tem como você sobreviver sem amigos. Então... E esse cenário, assim, eu acho que é um dos mais perigosos para a vida de uma pessoa, que não é aquele cenário muito impactante que te faz pensar. É aquele conta-gotas que tá ali, você nem tá percebendo que tá mudando e tá acontecendo, e às vezes você não tá se sentindo bem, nem sabe aonde que é, né? E acontece que
é na pior fase de uma pessoa, que é a adolescência. Você tá bombando hormônio pra tudo quanto é lado. Você não sabe muito bem o que você é, o que você vai ser da vida. Ao mesmo tempo que eu tava fazendo curso técnico, eu tava estudando física, eu tava pensando o que eu ia fazer do Enem, eu tava fazendo estágio e ao mesmo tempo eu tava descobrindo minha sexualidade, eu tava descobrindo quem eu era, o que eu queria fazer da vida, qual o sentido da vida, é aquela coisa toda de adolescente, tudo é um caos. Então, assim, na época, eu tive um burnout, assim, de uma forma que eu tive que pedir demissão. Porque eu não conseguia mesmo. Eu tava no 3º ano, fazendo estágio de 8 a meio-dia. Eu chegava no colégio 12h40, almoçava em 10 minutos para eu ir para aula. Saía da aula 5h15, chegava em casa às 7, porque eu e a Larissa, a gente morava no fim do mundo. Chegava em casa às 7 para fazer TCC, para poder estudar para Enem. Tudo isso, assim, eu não dormia. E aí isso me deu um burnout que eu não conversava com ninguém. Eu não tinha escapatória. Eu não tinha uma válvula de escape, sabe? Quando você sai com os amigos, você fala, nossa, o trabalho tá muito ruim, eu tô fazendo isso e aquilo. Eu não tinha essa maturidade. Eu só chorava. E aí chegou ao ponto da minha mãe falar, olha, tá tudo bem, pode desistir. Desiste de alguma coisa, pelo amor de Deus, senão você vai morrer. A minha pressão, ela ficava 8/4, 7/5. Isso num dia bom. Minha mãe falou, pelo amor de Deus, desiste de alguma coisa. E aí eu pedi demissão, mas mesmo assim, a minha mãe meus pais sentaram comigo, porque quem não entregasse o PCC, não fosse pra tecnofeira, tinha que fazer uma prova, que era avaliada pelo coordenador técnico. Meus pais sentaram comigo e falaram, olha, você passa nessa prova? Eu falei, passo. Então, não faz o PCC, porque só eu tava fazendo. Eu não tava dando conta. Você falou, desiste, não faz. Que eu sou um pouco teimosa, um pouquinho. E eu acabei fazendo tudo, mas assim, foi um preço muito alto que eu tive que pagar. Vocês já ouviram falar? Eu tenho certeza que já. Toda mulher já sofreu algum tipo de assédio. E eu não digo só, né, nessa questão da área da tecnologia, né? Piadinhas, que a gente bem falou. O tal do mansplaining, que é quando o homem dedica o tempo a explicar aquilo que é óbvio pra gente, que a gente já sabe, mas ele quer mostrar que sabe. E o interrupting, que a gente tá falando e tá interrompendo, não tá escutando. E eu queria, como vocês têm essa experiência, né, já bem desenvolvida aí, acredito que vocês estão ali no inicinho, ainda tem muita coisa, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que ir enfrentando. Mas vocês acham que tem alguma estratégia que né, a gente pode dar de conselho para poder minimizar essa situação? Eu acho que se você não tem a maturidade para virar e falar, olha, não fala assim comigo, olha, não me interrompa, eu estou falando, não internalizar, não levar isso para você, identificar que o problema é ele, não é você, e relevar. Focar, não parar de estudar, se provar mesmo, provar o seu valor, mostrar que você é realmente boa. Eu acho que é só assim. Gostei. E você, Marcela? Eu penso um pouquinho diferente. Conta. Eu e a Larissa, a gente se completa, mas a gente também é diferente em várias coisas. Mas enfim, então, eu sempre falo que a gente tá numa zona de conforto. A gente não. Os homens da área estão numa zona de conforto. Porque é muito confortável uma moça passar e o cara falar, nossa, você viu o corpo dela? E o cara, ele pode não concordar, mas vai falar, beleza. E ele não vai fazer nada pra mudar aquilo. Nós somos minoria. Isso é um fato. Nós estamos crescendo, mas a gente tá indo na parte formiguinha. Tô feliz que é a parte formiguinha. Que tá crescendo, mas é a parte formiguinha. Me perguntam, eu faço algumas palestras para mulheres da área, e aí as pessoas me perguntam, você se incomoda que em algumas palestras tem mais homens do que mulheres? Eu respondo que não. Eu fico feliz em ambos cenários. Eu tenho 2 tipos de palestra sobre zona de conforto voltada para mulheres, para 2 cenários diferentes. Um para quando eu tenho mais mulheres e um para quando eu tenho mais homens. Quando eu tenho mais homens, eu tenho no final
dicas que sempre me perguntam. Como eu posso ajudar sendo um homem? E aí eu pego bem nesses pontos. Se você não concorda com aquilo, por que você vai ficar calado escutando, sabe? É muito fácil ficar ali na zona de conforto e boa ouvindo. É muito fácil você ver uma pessoa do seu time que é mais calada, mais retraída, e você deixar pra lá. Eu sou muito extrovertida, então eu não tenho esse problema. Eu chego, ponto, falo. Mas eu tenho amigas que elas não são tímidas, mas no trabalho elas são extremamente introvertidas de tantas vezes que elas passaram por episódios machistas e tudo mais. Então, eu sempre falo, aquela moça que é introvertida, às vezes ela não é introvertida, mas ela só tá muito cansada de ter que ficar repetindo, de ter que ficar falando. Então, se você se mostrar que você entende o que ela passa, que você tem a menor ideia que aquilo não é normal, é comum, mas não é normal, já vai fazer uma diferença muito grande. E pra gente, quando é voltado pra mulheres, eu falo, olha, a minha escapatória é deixar a pessoa sem graça. Porque sabe quando você leva um escorregão e você olha assim, a pessoa viu, você fica tipo lembrando daquilo, ai meu Deus, lembrando do banho, ai meu Deus, eu escorreguei e todo mundo viu. Quem nunca? Pois é, a pessoa fica sem graça, ela vai lembrar daquilo. E aí, quando as pessoas falam, nossa, mas você tá arrumada, nem parece que é programadora. Eu trabalhei num lugar que me chamavam de Marcele quando eu ia arrumado. E aí eu falava assim, peraí, você tá passando vergonha, você sabe, né? Shhh, fala baixo. Vão ouvir o que você tá falando. Você sabe que a Heidi Lama, ela foi a mulher mais bonita do mundo, blá, blá, blá. Você tem uma base, blá, blá, blá. Aquela coisa toda que eu acabei de falar. E aí o cara fica tipo... Então, mas você não acha que nem todas as meninas têm essa bagagem que a gente tem pra se impor? Sim, mas ninguém nunca falou isso comigo sozinho. Sempre tinha um cara perto. Não, sim, eu sei. Entendeu? E às vezes o cara perto, ele não concordava. Mas ele, tipo... Não, sim, mas ela perguntou a dica pras meninas, entendeu? Pra Se falar você assim, se não eu tivesse consegue- falado pra meninas... Se você não consegue deixar o cara sem graça, eu ia falar pra você xingar ele, mas... Brincadeira. Chama o Amos Code, a gente conversa com você, a gente vai te ensinar isso. Porque a gente conversa com muitas, mas muitas mesmo meninas que passaram por essa situação. Teve uma que estudava na minha faculdade e ela falou que sofreu assédio na aula. E aí ela falou, Marcela, me ajuda. Não sei o que eu faço. E eu entrei em contato com a diretoria, a gente fez palestras, fez tudo. O aluno foi afastado da faculdade. Então, assim, mesmo quando a gente não consegue deixar o cara sem graça, a gente entende que precisa fazer alguma coisa. Nem que seja conversar com uma mana, igual a gente é. Então, a gente não sentir isso sozinho é o principal. Exatamente, né? Você sabe... É porque depende muito do estágio que a pessoa tá de vida, né? De maturidade. Cada uma reage de um jeito, né? Mas é Mas bem eu acho maneiro que deixar sem graça. É muito legal. Não, com certeza. Mas assim, é legal saber que a pessoa tem várias possibilidades naquele momento. Às vezes ela não consegue mudar a realidade que ela tá, mas ela consegue fazer algo para ela ou ficar mais forte, ela ter um apoio, algo que com o tempo vai ajudá-la a abrir mais espaço, porque é quase isso, né? Uma conquista de território. E eu acho que a gente precisa, assim, ampliar muito isso, porque eu sinto que as mulheres batalham para chegar no zero, assim, que seria o normal, né? Isso não pode ser aceito, né? Aí elas teriam que estar batalhando para ir muito além. Mas sabe uma coisa que tá me deixando muito feliz? Eu tô vendo vários perfis no LinkedIn de mulheres que acabaram de ter filhos ou que estão grávidas, que foram contratadas grávidas, que estão sendo promovidas grávidas. Isso me deixa muito feliz, porque isso é muito diferente. A minha mãe, ela teve que largar o trabalho porque ela não conseguiu conciliar os dois. Porque quando ela ficou grávida, o trabalho, ao invés de falar, não, vamos dar uma diminuída enquanto você tá voltando da licença maternidade. Não, quando voltou Então, assim, ela teve que escolher. Mas hoje em dia dá pra conciliar. Ainda mais agora na pandemia, que é tudo home office. Então, isso tá me deixando muito feliz, porque isso... Pra mim, é uma mudança, assim, gigantesca. Com certeza.
Com certeza. Eu também fico muito feliz de ver. Principalmente elas grávidas e sendo promovidas. Eu falo, nossa, isso é tão distante do que a gente estava acostumado a ver, sabe? E tomara que as empresas continuem fazendo isso, porque a mulher engravida, a mulher menstrua. A gente tem que popular o mundo, né? Alguém tem que fazer isso. A gente tem filhos, eu me identifico muito com isso. Eu tenho 2 filhos. E aí a gente trabalha, a gente tem que cuidar dos filhos e é isso, é superação, né? Com todas essas experiências ruins, desafiadoras, quais foram os maiores ganhos em termos de aprendizado que vocês vão levar para a vida? É o Woman's Code. Ah, que lindo. Então fala pra gente sobre a Woman's Code. Então, com essa quantidade de casos que eu contei, casos bem ruins, que não é 1% das coisas que já aconteceram, eu senti uma necessidade muito grande de fazer alguma coisa. Porque como eu recebi todo esse apoio, eu precisava devolver para a comunidade de alguma forma. Uhum. E aí eu comecei a fazer palestras. E aí eu fazia uma palestra aqui, uma palestra ali. Na verdade, a primeira vez que eu percebi isso foi na Campus Party, na primeira que teve aqui em Minas Gerais, acho que foi em 2017, 2018. E aí, depois de um painel que tinha mulheres falando, eu resolvi falar sobre esse episódio do Ctrl-C, Ctrl-V e tudo mais. Mas que eu não ia desistir, porque eu tava muito feliz na área agora e tudo mais, tinha mudado de emprego. E quando acabou, uma moça me procurou, nunca vi ela na vida, não faço ideia quem é. Ela me abraçou, chorando muito, mas assim, de soluçar, falando, Marcela, eu vim aqui com uma última chance pra eu ir embora daqui, sabendo se eu ia trancar o curso, se eu ia pedir demissão ou não. Por causa do que você falou, eu não vou desistir. Eu falei, caraca! Então é isso, então, que eu tenho que fazer. E eu comecei a fazer uma palestra aqui, uma palestra ali. Só que isso não ficou... Eu não estava satisfeita com aquilo. Precisava fazer mais alguma coisa. Porque muita gente me chamava depois, mas era aquela coisa. Me chamava ali no WhatsApp, eu trocava uma ideia e depois o assunto morria. E aí, em 2020, eu tava desabafando com a Larissa. E eu falei, Larissa, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer um projeto, mas eu não dou conta sozinha. Aí ela se candidatou forçadamente. Foi livre, espontânea pressão. E aí a Woman's Code é a nossa menina, assim. Dá muito trabalho, mas só os feedbacks que a gente recebe, assim... Não consigo explicar como que eu fico feliz com os feedbacks que a gente recebe de pessoas que resolveram entrar na área, de pessoas... Essa amiga minha, por exemplo, começou a programar. Então, assim, é muito, muito gratificante. O impacto na vida da pessoa Na mesmo, vida né? da pessoa. Então, eu, 23 anos, tô me formando, Marta Larissa... velha, que já se formou, a gente tá impactando vidas Isso mesmo. é o mais legal. Então, assim, faz muita diferença pra mim, sabe? Claro. Às vezes eu tô muito cansada, não tô afim de fazer palhaçada nos stories, mas eu falo, cara, alguém precisa disso. E sempre tem alguém, nossa, eu precisava ver isso, eu precisava ler isso. Não, Isso faz demais. muita diferença. E hoje em dia, eu não consigo me ver daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, sem Woman's Code. Eu pretendo trilhar um caminho técnico, talvez de liderança, mas eu não consigo imaginar eu sendo líder de alguma forma, eu sendo um sênior de alguma forma, sem ter Woman's Code pra eu falar, não, peraí, você é júnior? Vem cá, vou te ajudar. Então, eu não consigo me ver. Que Fora lindo, isso. que lindo. Eu Porque tô é emocionada. muito legal a gente... pelo menos, eu penso assim, ok, o que eu quero? Eu quero ter uma carreira, né? A gente tem os sonhos. Qual que vai ser minha trajetória? Todo mundo tem. Mas quando eu paro pra pensar, o resultado disso é eu quero impactar vidas. Eu quero fazer a diferença. Eu não quero só pra mim. E eu quero ajudar outras pessoas também. Então, vocês estão novas, né? E com essa experiência, poder fazer algo assim, continuem, meninas, porque é muito bonito. Vocês estão de parabéns. Obrigada. E É sensacional. a gente impacta também não só meninas, assim, da nossa Faixa etária. faixa etária, mas a gente também impacta. Querendo ou não, a gente impacta mulheres que já estão no mercado há muitos anos. Claro. Mulheres que estão querendo mudar de carreira. Então, tipo assim, tem menina que
trabalhou lá a vida inteira com engenharia civil e agora quer fazer uma faculdade de computação. Não, acho que isso ultrapassa a barreira da idade. Sim, né? sim. Tem uma professora de física. Opa! Tem uma professora de física que segue a gente, esqueci de falar. Uma professora de física que me chamou falando que vai começar a fazer pós em desenvolvimento mobile. Pois é. Uau. Não tem barreiras, né? E a gente também tenta, pra mim, assim, o meu maior aprendizado é... Porque, como a Marcela falou, ela quer devolver o que ela teve, a rede de apoio que ela teve. Pra mim, a Women's Code foi a minha rede de apoio, desde o começo. Mesmo eu trabalhando, mesmo eu ajudando as outras meninas, às vezes a Marcela colocava um post lá, acho que eu nunca nem te falei isso, mas às vezes a Marcela colocava um post lá que eu lia e eu me identificava. E eu me ajudava. Isso é muito legal. E não, então, pra mim, assim, foi a maior lição de todas é saber que eu posso ser quem eu quero ser e ainda assim ser desenvolvedora. E não só ser desenvolvedora, mas ser o que eu quero ser em qualquer âmbito. Maravilhoso. Mesmo que seja na carreira ou não. Maravilhoso. Aí é sensacional, é legal demais, né? E sensacional que, assim, vocês não deixam de passar por isso no dia a dia mesmo assim. Então, eu acho absurdamente fantástico de vocês, assim, se colocarem um pouquinho de lado. Peraí, eu tenho meus problemas, eu tenho minhas dores, eu tô passando por isso, mas eu preciso ter uma forcinha a mais aqui para poder ajudar, porque tem gente que, às vezes, não tá numa situação de ter essa maturidade ou de ter esse conhecimento, né? Então, assim, fantástico o que vocês estão fazendo. Não pode parar nunca mesmo. A gente precisa disso. Não, e é impressionante que às vezes elas são a nossa rede de apoio também. Teve um dia que eu tava agarrada com um problema e eu postei lá, nossa, gente, eu tô muito agarrada. O que vocês fazem? Aí um monte de gente, Marcela, você consegue, vai lá, e não sei o que. Eu falei, uai, era pra ser o contrário isso aqui, não tô entendendo. Ah, bom demais. Meninas, voou. Voou. Mas, assim, sensacional esse bate-papo. Eu acho que a gente podia depois conversar mais, porque eu adorei. Acho esse assunto muito relevante, muito importante. A gente precisa ser trazer à falado, tona. né? E é importante também para que vocês, homens, escutem, reflitam. Esse assunto é muito importante, mas a gente precisa que vocês entendam e que ajudem a gente nessa. Então, vamos parar de piadinha, vamos parar de atitudes e vamos empoderar as mulheres. Vamos dar oportunidades também, né? Que é muito que a gente pensa na Divisio também. A gente quer trazer essas desenvolvedoras maravilhosas para trabalhar com a gente. Com certeza, talento tem que ser inegável, né? Sexo, nem nenhum outro fator pode entrar no meio de uma pessoa que está querendo vencer, querendo mudar. Né? Isso e as empresas têm um papel mais que importante nisso, né? Porque se as empresas não se colocarem na frente e falar, eu quero contratar mulheres. Porque senão vai vir no processo seletivo não só isso, mas o ambiente, né? A cultura, a forma como é lidado isso internamente. Porque, infelizmente, a gente vê muitas vezes nas redes sociais o lado bonitinho da coisa, né? De uma postagem, a empresa é assim, é assado. Mas a gente vê que no dia a dia não é assim. Então, eu acho que é começar dentro de casa mesmo, né? Começar mudando ali a cultura, a forma de lidar com as pessoas, abrir a oportunidade de verdade. Isso. E aí sim externalizar isso, né? Eu queria reforçar 2 pontos, voltado mais para as empresas. Vamos... uma coisa que me perguntam, Marcela, eu quero contratar mulher, mas eu não encontro. Onde estão as mulheres? E aí, eu comecei a perceber o que acontece nesses casos. Normalmente, é muito difícil encontrar um ambiente seguro. Por exemplo, o ambiente onde eu trabalho, onde a Larissa trabalha, é um ambiente que a gente se sente segura, que a gente consegue perguntar, que a gente tem abertura. É muito difícil. E quando você está passando por um processo seletivo, é mais difícil ainda. Porque a pessoa se ela quer te contratar, ela vai falar o que você quiser. E o que faz diferença para mim nos processos seletivos é quando eu vejo uma mulher lá. Ou quando antes de começar a entrevista, Marcela, que bom que a gente começou a conversar com você, a gente tá doido para aumentar o número de mulheres aqui, porque a gente tem a importância. Então, a forma como a empresa se posiciona implicitamente já gera uma identificação maior. Porque a mulher, ela pode estar precisando muito de dinheiro, mas ela
quer mudar de empresa, mas ela não vai para sua empresa se ela não se sentir segura lá. Ela pode ir. Ela vai ficar 3 meses. Quando ela arrumar uma melhor, ela vai sair. Sim. Então, isso é muito comum de acontecer. Não se sentir... Eu tenho uma mentora que é a que conversa comigo desde sempre. Ela trabalhava no lugar X, ela recebia pouco. E ela foi pro lugar Y, que ela recebia 3 vezes mais. Só que ela voltou pro lugar X, que ela recebia pouco, porque no lugar Y ela era super maltratada, só tinha ela de mulher. Então, assim, óbvio que é no recorte de gênero, onde a gente tem uma situação financeira boa, que os nossos pais pagam a nossa casa, a gente ajuda em casa, mas a gente tem nossos pais como ajuda. Mas eu, assim, penso que se todo mundo tivesse essa situação financeira, tivesse a chance de fazer isso, todas fariam isso. Pediriam demissão sem nem pensar. E o segundo ponto que eu queria reforçar é que eu sempre finalizo as minhas palestras assim, então eu achei interessante a gente finalizar aqui assim também. Vamos supor que vamos criar 2 bonequinhos. E aí o bonequinho da esquerda, ele é um homem branco, hétero, classe média alta. O pai dele é programador. E o sonho da vida dele é trabalhar na Divisio. E a bonequinha da esquerda é uma mulher preta, periférica, LGBTQ, não vou especificar qual letra. E o sonho dela é trabalhar na Divisio. Pro bonequinho de trabalhar na Divisio, vai ser muito mais fácil. Para ele fazer a faculdade, ele vai estar só estudando, porque os pais dele vão estar trabalhando para pagar a vida dele, os rolés dele e tudo mais. Ele vai traçar uma linha reta. Para a bonequinha da direita, ela vai ter que trabalhar para ajudar em casa. Ela tem que estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Ela sai cedo de casa porque ela mora na periferia e o trabalho dela fica muito longe. Então, ela tem que madrugar para chegar no horário. Ela provavelmente não trabalha numa empresa que ela se sente segura, então tem mais esse problema. Eu vou pegar o exemplo da minha mãe, que era periférica também. Ela ia para trabalhar com fome, porque não tinha o que comer em casa. Então, ela, às vezes, cochilava na hora do almoço porque ela não tinha dinheiro para comprar comida. Para ela trabalhar na Divisio... Para ela trabalhar na Divisio, ela vai ter que passar por um labirinto enorme, subir escada, descer escada, escalar muro. Vai ser muito difícil para ela chegar na Divisio. E qual que é o nosso papel para ajudar essa mulher que quer trabalhar na Divisio? A gente fazer a trajetória dela ser mais leve. A gente... Bonequinha, você tá precisando de ajuda? Bonequinha, tá tudo bem, você pode falar. Bonequinha, vamos ali almoçar? Tô vendo que você tá meio jururu, vamos lá, eu pago. Dá espaço pra essa bonequinha se sentir mais confortável. Acolher, né? Acolhida. Porque esse labirinto não era pra estar ali. Essa sobe e desce de muro, no mundo ideal, não era pra estar ali. Então, o nosso trabalho, o nosso papel na vida é fazer esses bonequinhos, bonequinhas, pessoas que não têm não tem o espaço, mesmo o espaço que a gente tem, porque, graças a Deus, nós somos muito privilegiados, a gente tem muito o que agradecer à vida, mas pessoas não têm. Então, o nosso papel mesmo é fazer a vida dessas pessoas ser menos desigual do que a nossa. E quando a gente fala de área de tecnologia, é uma área que tem, assim, oportunidade para todo mundo, né? Assim, é uma oportunidade imensa. A gente tem que realmente impactar nisso para que essas mulheres que às vezes nem consideram essa possibilidade da carreira devido a todo esse contexto, né? Que é horrível. Delas pensarem, verem que não só tem a oportunidade, mas tem a oportunidade de se destacar mesmo. Né? Isso, é só o recorte de gênero, né? Exato. Se a gente fizer o recorte de orientação sexual... exatamente. Olha, que lindo. A gente vai ter que ter uma parte 2. Né? Eu acho, eu tô achando, viu? Isso é uma parceria da Women's Code de Visiotech. Olha! Cuidado, que ela é perigosa, viu? Ela não pode ir na empresa que ela quer fazer parceria. Achei lindo. E, gente, muito obrigada. Obrigada a vocês. Marcela, Larissa. A gente amou muito. E deixa o contato.
de vocês, da Women's Code. Gente, pelo amor de Deus, segue a Women's Code. Por favor, segue a gente é maneiro, dá trabalho. É muito massa, a gente trabalha até tarde, mas vale a pena, tá? Eu juro que eu, né, apareço descabelado nos stories, mas eu sou maneira. Falou arroba. Arroba Women's arroba. Code. A gente tem Twitter, a gente tem LinkedIn, Facebook. site, o que vocês quiserem. Beleza, de vocês? O meu é Larissa Emanuele no Instagram, com 2 L's e E no final. O meu é Marcela Gutierrez com 2 L's. Isso mesmo. E não se esqueça de deixar o seu comentário sobre o que você achou desse episódio, quem vocês querem sugerir para os próximos temas. A gente está aberto a tudo isso. Você vai mandar no e-mail divisiocast@divisio.tech. É isso aí. O nosso Insta, o Insta da Divisio, é @divisiotech. Segue a gente lá, manda pros amigos e a gente se vê na próxima. Beijo, mãe. Beijo, Beijo. obrigada.